Vamos dar início hoje a esse treinamento, a essa mais uma chave aqui nossa, né? E hoje a gente vai falar sobre uma chave que é uma das chaves mais importantes para a liderança. É claro que em toda chave a gente acaba falando isso, que é importante, que é mais importante. A verdade é que as várias chaves juntas é que vão fazer com que a gente cresça, com que a gente evolua. Mas essa em especial, para quem é líder, para quem está à frente ali de equipe de pessoas, é sem dúvida alguma fundamental. E qual que é essa chave? Então, ó, a gente está aqui, eu estou aqui com a chave, tá certo? E que chave é essa? A chave é ser humano. Ou seja, as pessoas, gente, esse é o ponto principal, primordial, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer. E olha só que interessante aqui, ó. Hoje eu vim falar para vocês, né, para quem quer ser humano. Ser é o quê? Sabedoria, evolução e resultado, ou riqueza, né? E quando eu junto aqui, ser humano, a gente está falando o quê? De gente. A gente está falando de pessoas. E quando eu falo aqui, ó, ser humano, eu falo também para vocês, para cada um que está aqui, ó, para cada um que está ali no Zoom, a gente precisa ser mais ser humano. A gente tem que ser mais humano, tem que ter mais emoção, tem que ter mais consciência. Então, por isso essa chave aqui, ó, é tão importante, é tão fundamental para o nosso negócio e para qualquer negócio que vocês possam vir a ter, né, ou liderar. Nós precisamos de pessoas, de gente, a iniciar por nós. Quando eu falo em ser humano, um ponto importante, eu costumo falar muito para a nossa equipe aqui, é que, em primeiro lugar, a gente precisa gostar de pessoas. Quem não gosta de pessoas não serve para ser líder. Simples assim. É fundamental gostar das pessoas. Então, a gente precisa gostar de pessoas, a gente precisa estudar as pessoas e a gente precisa entender as pessoas. Quem não tem esses três pontos, em primeiro lugar é gostar, depois estudar as pessoas e entender as pessoas, não vai ser um bom líder. Não vai ter liderança. Eu quero falar um pouquinho para vocês aqui, né, resgatar um pouco, para que a gente volte a ser humano. Eu quero trazer vocês aqui, para a gente sair, a Carla falou na última aula, no último treinamento, aqui a última chave, foi sobre hábito. Quando a gente fala em hábito, quando a gente está habituado a alguma coisa, o que acontece? A gente entra no modo automático. A gente acaba se tornando quase que um robô ali. Quem, por exemplo, nunca estava indo numa direção, tinha que ir para um lugar, de repente, a hora que se deu conta, estava indo para o outro, porque estava acostumado. Comigo acontece isso. Às vezes já teve caso de eu ir levar minha filha na escola, de repente, a hora que eu olhei, minha filha, ô pai, você está indo para onde? Você está indo para onde? Eu estava vindo para a clínica, né? Por quê? Porque a gente está no modo automático. Então, é um hábito que a gente adquire e aquilo começa a se tornar automático. Quando a Carla falou de hábito, existem os hábitos bons, tem hábitos que são ótimos, que são importantes, mas tem os hábitos ruins. E aí que a gente tem que tomar muito cuidado se a gente não está entrando ali nos hábitos que são ruins, que está nos prejudicando a equipe, prejudicando as pessoas que estão ao nosso lado. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente tem um hábito lá de estar no celular toda hora. Isso está prejudicando a gente. Isso significa o quê? Que nós estamos, muitas vezes, no automático. E eu quero trazer vocês do automático para o manual. Então, nós precisamos ser mais humanos para que a gente possa estar realmente no modo manual. Quando a gente fala estar no modo manual,
significa o quê? A gente está ativando o nosso cérebro, o nosso pensamento. Um comparativo até de automático e manual. Hoje em dia, a gente já vê carros que eles se dirigem sozinhos. Ou seja, eu vou lá, coloco lá o meu trajeto, o carro dirige sozinho, totalmente no automático. Mas é importante que a gente saiba o manual, que a gente determine a rota, que a gente saiba lá pegar no volante, eu vou para cá, vou para a direita, eu vou para a esquerda, vou mudar a marcha. A nossa vida, nós como seres humanos, é fundamental que a gente esteja nesse manual, que a gente tenha consciência das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, para que a gente possa dirigir no caminho correto. Justamente para eu não deixar, né, com que a nossa vida fique no automático. Então, eu quero trazer para vocês aqui o entendimento, o conhecimento sobre pessoas. Até porque, para a gente não culpar as pessoas pelas atitudes. Muitas vezes a gente cai, naquela de fulano fez isso, porque fulano, porque... Ou às vezes até a mãe, eu sou assim porque minha mãe era assado. Outro dia, recentemente, a gente esteve com uns amigos e uma conhecida falou, puxa, eu preciso fazer uma terapia e tudo mais porque a minha mãe era assim, eu sou assim por causa da minha mãe. Aí se a gente parar para pensar, essa pessoa está agindo na forma manual ou no automático? Ela está simplesmente indo na forma automática, seguindo o que ela levou ao longo da vida dela, o que a mãe falava, o ambiente que ela vivia. Então, ela tem consciência de que ela está nesse processo automático, mas ela ainda não teve a consciência de que ela precisa partir para o manual para falar, não, mas peraí, mas eu não quero ser assim, eu não quero ter esse tipo de atitude. Então, a partir do momento que a pessoa tem consciência disso e parte para o manual e fala, não, mas eu estou agindo dessa forma, mas não é assim que eu quero agir, eu preciso agir de outra forma. Então eu saio do automático para ir para o manual. Quando a gente fala em pessoas, eu quero colocar para vocês aqui, vamos imaginar, não sou muito bom de desenho, mas vamos imaginar numa pessoinha aqui, onde eu tenho 2 pontos importantes, 2 pontos fundamentais que a gente precisa entender nas pessoas. Que um é o quê? O cérebro, o coração. Quando eu falo em cérebro, o que eu quero dizer com cérebro? Vamos imaginar, o cérebro está totalmente relacionado ao quê? Comportamento. O cérebro da gente está diretamente ligado ao nosso comportamento, às nossas atitudes. Quando eu falo em ir para o manual, a partir do momento em que eu virei essa chave e que eu me coloco ali no manual, eu tenho total controle sobre o meu comportamento, sobre as minhas atitudes. Se eu estou no automático, deixando ali no automático, eu estou simplesmente levando, indo no sentido que as coisas vêm acontecendo, que eu estou acostumado, que eu fui criado. Mas quando eu estou no modo manual, eu tenho total consciência sobre o meu comportamento, sobre as minhas atitudes. E quando a gente fala em coração, o que a gente está falando aqui? Sentimento, sobre emoção. Como que eu reajo a certas emoções, como que eu reajo a certos sentimentos. E muitas vezes, o ser humano, as pessoas, não olha para si só, não olha para si próprio, não está atento ao seu comportamento e às suas emoções. Então, eu quero trazer hoje aqui para vocês, eu quero que vocês tenham consciência da importância que é estar no modo manual, da importância de a gente ter consciência sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas atitudes. E a partir do momento que a gente começa a entender a gente, que
que a gente começa a entender as nossas emoções, começa a entender os nossos comportamentos, eu começo a entender as outras pessoas. Eu começo a entender por que uma pessoa age de uma forma, por que ela age de outra forma. E eu começo a entender aquelas pessoas e, consequentemente, não simplesmente culpá-las por atitudes. E aí eu pergunto, né? Quem que domina quem? É o cérebro que está dominando você ou é você que vai dominar o cérebro? Essa questão de quem domina quem, se eu estou no modo manual, se eu estou no modo automático, eu considero que isso é fundamental para saber, eu vou acabar precisando de uma psicóloga ou não. Esses dias eu tive numa das clínicas, não sei se vocês sabem, tem uma funcionária lá nossa, da equipe, que está fazendo psicologia. Aí a gente conversando e tudo mais. Aí ela falou que acho que faltam 2 anos para terminar psicologia. Ela está saindo da clínica nossa para ir para uma outra, né? Para ir para a clínica uma clínica franqueada. E ela tem mais 2 anos de psicologia. Aí ela falou para mim assim, Fernando, daqui a pouco eu termino meu curso, né? A minha faculdade, eu vou abrir a minha clínica, e aí você vai gastar dinheiro lá comigo. Eu falei, eu não vou. Eu não vou. Ela, não. Por que não? Eu falei, eu não preciso ir no psicólogo. Eu nunca fui fazer terapia, nunca fui no psicólogo, e não vou. Simples assim. Não, mas todo mundo precisa ir. Eu falei, de jeito nenhum. Quem que precisa ir no psicólogo fazer terapia? Quem não domina o cérebro. Quem não está no manual. Quem não consegue enxergar suas atitudes e falar, opa, eu preciso mudar. Isso aqui é extremamente importante. Então eu falei para ela, o meu dinheiro você não vai ter. Eu falei, você pode até ter de outras pessoas aqui da equipe, talvez, não sei. Mas o meu não. Pode esquecer. Se você depender de mim, você vai morrer de fome. Aproveite quando você está aqui trabalhando para mim, porque lá na clínica você vai morrer de fome, dependendo de mim. Quando a gente fala em pessoas, eu quero que vocês analisem 2 coisas, o cérebro e o coração ali. E aí, por que eu estou trazendo isso e começando a trazer essa introdução para vocês aqui, falando de cérebro, falando de coração? E eu falei aqui para vocês sobre comportamento. E aí eu entro numa questão seguinte, olha, o que vale mais? Comportamento ou currículo de uma pessoa? Então, vamos imaginar, comportamento versus currículo. O que vale mais? Se eu vou contratar uma pessoa, muitas vezes a gente olha ali pelo currículo da pessoa, mas o que vale? O que vale, na verdade, é o comportamento. Vamos parar para analisar? Quem saiu da clínica, quem por algum motivo nós tivemos que dispensar numa clínica? Por que foi dispensado? Foi pelo currículo? Foi porque a pessoa, vamos dizer, se foi um dentista porque ela não sabia fazer uma restauração? Foi porque ele não sabia fazer uma profilaxia? Ou foi pelo comportamento da pessoa? Vamos pensar numa equipe, numa recepcionista, numa auxiliar. Se ela foi demitida, se ela saiu da clínica, nós tivemos que, por algum motivo, tirar ela. Ela é demitida por quê? Pelo currículo, pelo que ela sabe ou não sabe fazer, ou por comportamento? Sou capaz de falar para vocês que 100% foi pelo comportamento. Aqui, o comportamento. Então, quando eu falo que as pessoas vão embora, são demitidas por comportamento, significa o quê? Que o comportamento é um do ponto mais importante. O comportamento das pessoas faz toda a diferença, seja para o negócio, seja pessoal, seja o que for. E é por isso que eu comecei a fazer essa introdução sobre as pessoas, e eu comecei a falar de comportamento que está totalmente ligado ao cérebro e às emoções aqui, aos sentimentos, porque isso vai determinar
nós termos ali uma equipe boa, pessoas boas ao nosso lado ou não. E até nós, como líderes, a gente tem que estar atentos aqui aos nossos comportamentos, porque isso é que vai definir, que vai direcionar o caminho do nosso negócio. Então, o que acontece? Normalmente a gente o quê? A gente contrata muitas vezes pelo currículo e manda embora pelo comportamento. Eu contrato lá uma auxiliar, poxa, porque trabalhou tanto tempo na clínica, tem experiência em clínica odontológica e tudo mais, e tal, contratei pelo currículo, contratei um dentista, porque, puxa, ele é odontopediatra, ele tem experiência, e demito por quê? Demito pelo comportamento. Então, isso é fundamental. E agora a gente vai entrar nos 5 passos aqui, nos 5 passos fundamentais para a gente com relação à liderança. Se é importante o comportamento, né? Se a gente contrata por currículo e demite por comportamento, qual que é o primeiro ponto que a gente deve estar atentos? O primeiro ponto é o seguinte, ó. Primeiro é recrutar pessoas. Quando a gente pensa ali no ser humano, a nossa vida, nós estamos a todo tempo recrutando pessoas. A gente recrutou uma pessoa para casar, ou quem não casou ainda, recrutou uma pessoa para namorar. É um recrutamento, concorda? A gente ali, ó, recruta os amigos, ou seja, escolhe os amigos que eu tenho. Então, nós estamos ali, ó, escolhendo quem está ao nosso lado, estamos recrutando ali pessoas o tempo todo. A gente recruta as pessoas para trabalhar. A gente recruta os filhos. Ah, não, mas o filho veio. Não, mas 50%, para quem não sabe, 50% do gene é do pai, 50% da mãe. Se eu recrutei mal o meu marido, a minha esposa, meu filho tem 50% ali do gene ali. Não tem jeito, faz parte. Tem mais o ambiente, tem mais uma série de coisas. Fui lá, tava lá sozinha, sem namorado, de repente achei uma pessoa lá, de repente achei um rapaz feio lá, vamos salvar, ajudar a humanidade aqui, ô judiação dele, vamos, né? Dar uma oportunidade para essa pessoa aqui. E aí, casei com ele. E tudo bem, né? Mas o filho, qual que é a chance? Também não vai ser um Brad Pitt, talvez. Não é? Então, tudo é recrutamento. Nós estamos recrutando as pessoas a todo tempo. Recrutei um amigo. Quem que é meu amigo? Quem que eu quero ter como amigo ao meu entorno? Se eu recruto pessoas, né? Se eu tenho amigos ali que estão num processo de crescimento, de evolução, são pessoas que estão atingindo, estão buscando o que eu também quero atingir, que eu também quero buscar, ok. Mas se eu tenho amigos, se eu recrutei amigos ali que estão para um caminho contrário, será que eu devo ficar com esse amigo? Ou eu vou colocar ele, tirar de amigo, passar para conhecido? Desqualificar ele. Então, nós estamos recrutando a todo tempo. Quem que eu quero que esteja do meu lado? Quem são as pessoas que eu quero junto de mim? E na empresa, nós iniciamos com a contratação, com o recrutamento de pessoas. E aqui é importante, como é que eu vou recrutar? Que tipo de pessoa que eu quero recrutar? Como eu disse há pouco, a gente contrata muitas vezes pelo currículo e demite por comportamento. Essa semana, ou a semana passada, já nem me lembro, a gente fez uma reunião aqui no centro. Foi isso? Na clínica aqui do centro, onde a gente estava falando justamente sobre contratação. O que eu falei? Eu falei assim, ó, eu não quero auxiliar. Eu não quero que vocês contratem auxiliar.
Mas o que eu estava dizendo ali? Não significa que eu não quero que contrate uma auxiliar, mas eu não quero que vá pelo currículo ali, ah não, a gente tem que contratar uma auxiliar, é auxiliar que eu tenho que ter. Para mim não me interessa o cargo, não me interessa a função, não me interessa o que está no currículo. Não que não interessa, é importante a gente ver ali. A gente vai analisar, é óbvio. Mas no fundo o que me interessa é o comportamento daquelas pessoas, a atitude daquela pessoa. Que atitude que ela tem? Quais são os sonhos dela? Quais são os objetivos que ela tem na vida dela? Como que ela agiu em outras empresas, em outros lugares? É isso que vai determinar o que ela fica ou não. Se ela é uma auxiliar, se ela sabe esterilizar material, se ela sabe dar suporte ali ao dentista, ou não, isso ela aprende. Se ela tiver habilidade, tiver um bom comportamento, tiver atitude, isso aprende. Não é isso que determina. Não é isso que vai determinar se ela vai ficar aqui ou não. Mas o comportamento dela, sim, vai determinar se ela vai ficar aqui ou não. Para recrutar, é importante eu entender das pessoas, eu conhecer as pessoas, para que numa entrevista, numa conversa, eu possa identificar alguns pontos, poxa, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Quem já passou em entrevista comigo, vai ver lá, eu não fico muito perguntando o que você sabe fazer. Você ali, trabalhou como auxiliar, ok. Você sabe fazer isso? Você sabe fazer aquilo? Você sabe fazer aquele outro? Eu não fico perguntando. O que eu pergunto? Qual que é o teu sonho? O que você quer da sua vida? Por que você resolveu? Ah, resolvi fazer um curso. Resolvi ir lá fazer um curso de radiologia. Por que você quer fazer radiologia? Fala para mim. Porque se é radiologista ou não, pouco importa para mim. Vamos pensar eu. Eu fiz engenharia. Hoje sou dono de uma clínica odontológica. O que está no meu diploma, o que está ali no meu no diploma ali como engenheiro, vale pouco. Não que não valha, claro que vale. Teve um conhecimento, teve um aprendizado que eu tive, tudo lá. Isso fez com que eu chegasse onde eu estou, fez parte do meu crescimento. Mas no fundo, para eu chegar onde eu cheguei, para eu ter a equipe que eu tenho, depende do comportamento, depende das atitudes. E aí depende do cérebro. O que eu fiz com a minha cabeça? O que eu faço com os meus pensamentos no dia a dia? O que eu faço com o meu coração, com as minhas emoções, como que eu trato elas no dia a dia? Isso não significa que todo dia também eu estou bem, não é isso. Mas às vezes eu não estou tão bem e falo, pô, mas peraí, por que você está assim? Vamos lá, acorda para a vida. Então peraí. Então eu pergunto para vocês, quem que vocês estão selecionando hoje? Quem são as pessoas que vocês estão recrutando, que vocês estão contratando? Pensem nisso. E para aquelas que já fazem entrevistas e fazem recrutamento para as nossas clínicas, vamos estar atentos a isso. O currículo é importante? Claro que é importante. Mas a gente tem que pensar no comportamento. Isso que vale muito mais. Então, quando eu falei ali na reunião que eu não quero auxiliar, não significa que eu não quero auxiliar. É que o auxiliar em si, para mim, tem pouca valia. O que tem a validade realmente, a pessoa que quer, que tem um bom comportamento, a pessoa que quer evoluir, que quer crescer, que não quer ficar 20 anos como auxiliar. Então, esse é um ponto. O 1 é recrutar. O 2 é, se eu recruto alguém, o que eu preciso fazer a partir daí? Depois que eu recrutei, eu faço o quê? O 2 é o quê? Eu preciso treinar. Não tem jeito. Recrutei, eu preciso treinar. Independente de quem você recruta. Recrutei meu marido. Precisa treinar. O cara não lava a louça. Meu filho, tem que aprender a lavar a louça. Sinto muito. Tive lá um filho, um neném. Tem que aprender a trocar fralda. Não tem jeito. Precisa treinar. Primeira fralda, talvez, que você vai trocar lá, você levanta a criança, a fralda cai. Mas eu vou trocando até que
Aprendo. Então, eu tenho que treinar. Um amigo, eu tenho que treinar. Quais são os meus objetivos? O que eu quero? Onde eu estou buscando ali para a minha vida? Meus amigos têm que estar compatíveis com isso. Poxa, não, você tem que crescer, você tem que evoluir, você tem que ir para frente. A pessoa não quer? Meu filho, muda a classificação, posso ser como conhecido aqui, vou buscar alguém, vou recrutar de novo aqui um outro amigo, porque eu preciso evoluir. Na equipe, na empresa, eu preciso treinar. Quem pensa, quem fala assim, ó, tô cansado de treinar, puxa, não quero saber, dá trabalho, não serve para ser líder. Esquece. Não serve para ser líder de nada. Porque a gente precisa treinar o tempo inteiro. Filhos, não precisa treinar o tempo inteiro. É quem mais precisa de treinamento. A todo tempo. Não adianta a gente delegar e falar, não, a escola vai treinar, a escola vai ensinar. Esquece. Nós temos a obrigação, como pais, de treinar o tempo inteiro os nossos filhos. O nosso marido, nossas esposas. E na empresa, contratei, recrutei uma pessoa, eu tenho que treinar. Eu tenho que treinar o tempo inteiro. A cada momento eu preciso treinar, eu preciso dar treinamento. Se eu contratei uma pessoa, ela não é auxiliar, ótimo, eu vou treinar ela. Ela vai necessariamente ter que ser uma auxiliar, uma ótima auxiliar. Talvez ela possa até não ser para aquela função, mas ela passou ali e aprendeu. Ganhou conhecimento. A gente tirou, ganhou sabedoria. Aprendeu algo a mais. Então, eu preciso treinar a todo momento, a todo tempo. Então, todo momento eu preciso treinar. E quem que faz as regras? Somos nós. Nós que estamos no treinamento, olha, isso aqui é assim que tem que fazer. É desse jeito que tem que fazer. Eu vou treinar. Quem não segue as nossas regras, né? Você que vai seguir a regra da pessoa, tá errado. Então, por exemplo, se é uma funcionária, não, ela que quer seguir a regra dela. Opa, tá errado. O nosso jeito de trabalhar é assim. A nossa regra é assim. É a mesma coisa em casa. Você tem a regra em casa, os filhos têm que seguir a regra em casa. Não significa que vai ser o resto da vida exatamente sempre a mesma coisa. Eu posso mudar, posso alterar, deu uma ideia melhor aqui, vamos repensar. Vamos mudar a nossa forma aqui nossa forma de fazer algo. Mas existem regras. E nós vamos treinar as pessoas para estar dentro dessas regras. Então, treinamento é fundamental. E às vezes eu ouço de algumas pessoas, puxa, não aguento mais treinar. Pô, mas já falei. Tem que falar de novo. E um ponto importante, recrutou mal, vai ter que investir muito, mas muito mais em treinamento. Recrutou bem, o investimento em recrutamento é menor. É assim ou não é? Pensa numa pessoa que vocês recrutaram legal e que, falei uma ou duas vezes, menina ali tira de letra. Tem isso ou não tem? Tem aquelas que às vezes, até no recrutamento, por será? Não, mas eu vou pôr porque eu não estou precisando. Dá um trabalho recrutar alguém. Vou pegar essa aqui mesmo, vai? Jesus amado, dá um trabalho para você treinar. É ou não é? Quanto melhor for o meu recrutamento, menos gastos, menos investimento, menos tempo eu vou ter no treinamento. Então, por isso é tão importante eu recrutar bem. E aí vem treinamento. Eu tenho que treinar. O tempo todo. Aí a gente vai para um terceiro. Qual que é o terceiro? Eu recrutei. Eu treinei. O que eu preciso? Eu preciso multiplicar talentos. É uma obrigação nossa, de cada um de nós, multiplicar talentos. O que nós estamos fazendo hoje aqui? Nós estamos treinando vocês com o intuito do quê? De multiplicar talentos. O que eu quero? Pessoas que
cresçam, que evoluam, que possam tomar conta ali, liderar clínicas nossas. O objetivo é único e claro de multiplicar talentos aqui dentro. Esse é um item fundamental, que vocês dentro da equipe de vocês precisam trabalhar com isso, precisam trabalhar com a multiplicação de talentos. E aqui nós precisamos multiplicar talentos. Quando eu falo em talentos, eu estou falando aqui muito de equipe, porque é o nosso negócio, mas na verdade eu quero multiplicar talentos em todas as pessoas que eu recrutei, todas as pessoas que eu treinei. Eu quero multiplicar talentos. Todo mundo vai ter um talento e vai ser uma líder, por exemplo? Não. Mas eu quero buscar outras pessoas. Eu quero ter outras pessoas aqui comigo. Eu quero ter outras pessoas que possam evoluir. Quem é líder? Quem é no nosso caso aqui, que nós chamamos de coordenadoras das equipes, e tem o pensamento, eu não vou treinar, eu não vou multiplicar talento porque, puxa, de repente ela vai tomar meu lugar. Essa pessoa não tem futuro, não vai evoluir. Por quê? O que faz a gente crescer, a gente evoluir, é outras pessoas estarem vindo aqui e levando, empurrando a gente para cima. Vamos imaginar hoje, não podemos mais numa clínica nossa, por exemplo, uma coordenadora vai sair de férias e vai sair de, vai licença, ficou grávida, vai sair de licença. E ela não ter deixado uma substituta para ficar no lugar dela, pronta. A gente tem que imaginar que isso é inadmissível. Isso significa o quê? Não multipliquei talentos. Não treinei ninguém. Eu não recrutei bem. Eu estou simplesmente no automático, fazendo a coisa do dia a dia ali. Qual que é a chance de evolução, de crescimento dessa pessoa se ela não multiplicou talentos? Se ela não trouxe outras pessoas? E aqui, eu vou um pouquinho mais além até. Quando eu falo em multiplicar talentos, eu vou dizer, outro dia eu falei na reunião, eu acho que quem mais espera que a gente possa multiplicar talentos, eu acho que é Deus. Não sei se vocês acreditam em Deus ou não, mas eu acho que ali, ele com certeza está lá em cima, pensando ali, poxa, essa pessoa aqui está trazendo outras pessoas, está fazendo outras pessoas evoluírem, está fazendo outras pessoas crescerem. Então é assim, é quase que uma obrigação divina, acho, multiplicar talentos. E cada vez mais, uma coisa que eu já falei para algumas pessoas, e cada vez mais eu ando preocupado com o que vem acontecendo no mundo, com o que vem acontecendo com os jovens. Se a gente olhar hoje, cada vez mais, as pessoas estão saindo de uma faculdade com conhecimento menor do que de anos atrás. Cada vez mais as pessoas surgem mais universidades, surgem mais aí educação, mas cada vez as pessoas sabem menos. As pessoas não sabem escrever, as pessoas não sabem, muitas vezes, se comunicar. As pessoas não sabem ali, saem dentistas que falam, puxa, mais ou menos. Saem médicos que às vezes a gente fala, eu tenho medo de eu precisar ir para uma cirurgia. Vou lá para um plantão, vou cair na mão de qual médico? Então, cada vez mais, nós precisamos multiplicar talentos. Cada vez mais a gente precisa treinar. E a tendência, eu enxergo, é essa questão de pessoas com menor conhecimento aumentarem. Hoje a gente fala lá, você vai no Google, antigamente, no meu tempo, se eu tinha que pesquisar para um trabalho de escola, eu tinha que pegar enciclopédias lá, ir lá, folhear, procurar e ver, ler, estudar. Hoje eu já vou lá no Google e pesquiso sobre tudo. Agora já está saindo inteligência artificial, que eu coloco lá, o trabalho já vem pronto. Está aqui, pesquisou tudo lá, vem pronto, eu só imprimo e entrego para a professora. Aí fala para mim, o que eu vou aprender? Eu vou aprender a entrar no computador lá, digitar ou falar, né?
ligar lá, falar para Siri lá da Apple, né? Ô Siri, ou Hey Google, que eu... E vou solicitar lá para eles fazer, eles que vão fazer o trabalho para a gente. Então, nós precisamos multiplicar talentos. Cada vez mais treinar e multiplicar talentos no dia a dia nosso. E aí, quando a gente fala em multiplicar talentos, nós precisamos ter o pensamento de que o quê? Ó? O que a gente tem que estar? Ó? Com as duas mãos abertas. Façam assim, ó. Abram as mãos, todo mundo ali. Ó. Nós precisamos estar com as mãos abertas o tempo inteiro para receber conhecimento, receber sabedoria. E ali, ó, as mãos, a gente tem que o quê? Ó? Tem que estar uma mão para cima e a outra mão tem que estar para baixo. O que significa uma mão para cima e a outra mão para baixo? A mão de cima, a gente tem que pegar aqui, ó, a gente tem que agarrar nas pessoas que vão trazer mais conhecimentos para nós, que vão trazer mais sabedoria para nós. São essas pessoas aqui que trazem para nós sabedoria, conhecimento. E a mão que está aqui embaixo, o que nós precisamos fazer? Pegar quem está ali embaixo, ó, e puxar elas aqui junto conosco. Nós precisamos trazer essas pessoas para a gente. Então, quando a gente fala em multiplicar talentos, eu estar ali, ó, com pessoas que estão propiciando mais conhecimentos ali para a gente, e eu estou ali, ó, trazendo outras pessoas comigo. Porque, como eu disse, a gente só vai evoluir, só vai crescer se eu tiver as pessoas aqui, ó, me empurrando para cima, me levando para cima. Ninguém tem uma clínica de sucesso sozinho, sinto dizer. Então, para os dentistas que estão aqui comigo, se você não tiver talento, se não tiver pessoas que levam, você não vai ter uma clínica de sucesso. Sozinho, ninguém faz nada. Quem está na equipe, não adianta eu olhar para a minha equipe e falar, mas pô, todo mundo é ruim. Ah, mas todo mundo, mas não sei o quê, mas fulano não sei o quê. Meu, é porque você recrutou mal. Ou porque você não treinou. É claro que tem gente que não tem salvação. Aí esquece também, não adianta eu ficar me matando também. Aí algumas vezes a gente tem que, né, promover ela para o mercado de trabalho, faz parte. E vamos recrutar outra pessoa. Mas a gente tem que multiplicar talentos a todo tempo. E aí, eu faço até uma análise que a gente tem que tomar muito cuidado. Algumas vezes a gente deixa a empresa, ou deixa a clínica onde a gente trabalha, ou acaba saindo, às vezes por conta de ali eu vou ganhar R$100 a mais, R$200 a mais. Aí eu pergunto para você, será que vale a pena? De verdade? Não é os R$100 que vai fazer a diferença. Eu vou até mudar o exemplo. Se eu chegasse hoje para vocês, tirasse R$1.000 do bolso, falasse assim, ó, quem quer R$1.000 agora para ir embora daqui e sair dessa reunião? Quem queria? Quem que trocaria R$1.000 ao invés do treinamento que a gente está fazendo? Talvez passe na cabeça de alguns, pô, R$1.000 é uma grana, não é? É. Só que os R$1.000, o que vai acontecer? Eu vou passar numa loja ali, comprar um sapato, vou comprar um presente, vou comprar, chega na Páscoa, vou comprar ovo de Páscoa. Os R$1.000 acaba. É bom, bacana, legal, mas acaba. Às vezes uns R$100 a mais num outro, legal, mas... Agora, o conhecimento, o que a gente aprende no dia a dia, a gente vai produzir muito mais. Os R$1.000 vão ser poucos pelo que pode vir para frente. Agora, é lógico, se eu vier aqui para o treinamento, eu só ouvi o Fernando falar, só estou ouvindo, beleza, legal, top, fiquei emocionado, show e tal, e for embora e não aplicar em nada, lembra lá da TPC? Eu tenho que ter a teoria, eu tenho que ter a prática, pôr isso em prática, porque se eu não colocar isso em prática,
serve de nada. E eu tenho que ter constância o tempo inteiro fazendo isso. Não adianta eu recrutar a pessoa uma vez só e depois nunca mais recrutei uma pessoa boa. Eu tenho que ter constância, 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 constância. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente cresce o olho ali por eu vi ali a grama do vizinho parece ser mais verdinha. Será? Vamos analisar tudo. O que o outro oferece? Qual que é as chances que eu tenho de evolução do outro lado? Então, sempre lembrem das duas mãos. Eu tenho que estar sempre com uma mão acima, pegando sabedoria. Nós temos nossos mentores ali, pessoas que a gente vai atrás, a gente adquire conhecimentos. E a gente está sempre ali, querendo trazer pessoas para junto de nós, para crescer junto com a gente. Depois de multiplicar talentos, o que a gente precisa? Né? Qual que é o quarto tópico, o quarto item? Eu preciso de gestão. O que a gente fala? Gestão. Quando a gente fala em gestão de pessoas, nós estamos falando realmente em liderança. Agora, para a gente liderar uma equipe, para a gente liderar pessoas, tudo começa num ponto, que é o quê? A gente liderar nós mesmos. Se a gente não se lidera, se a gente não consegue, não tem domínio sobre nós mesmos, como que eu quero liderar outras pessoas se eu não consigo me liderar? Quando eu falei lá da psicóloga, que eu falei que eu não vou dar dinheiro para ela, é porque eu trabalho para eu conseguir me liderar. Eu tenho que me liderar o tempo todo. Porque se eu não tiver liderança sobre mim, como que eu vou ter liderança sobre outras pessoas? Então, já começa por aí. E liderar, quando a gente fala em liderar, não é mandar. Não é ir lá e falar, Gabi, vai lá e faz isso. Milena, vai lá, pega, faz aquele outro. Não é simplesmente mandar. Liderar, quando a gente fala em liderar, é servir as pessoas. Uma das chaves que a Carla colocou lá para a equipe, que a Carla gravou, é sobre servir. Nós precisamos servir as pessoas. Quando a gente está treinando alguém, a gente está servindo aquela pessoa. Quando eu estou multiplicando talentos ali, puxando ela aqui para mim, eu estou servindo ela. Eu não estou indo lá, ô Paula, faz isso, vai lá e faz aquilo outro. Não, vamos lá fazer isso aqui, porque eu acho que a gente podia fazer dessa forma e tal. Vem cá, que deixa eu te mostrar como é que é. Vem cá, a gente faz assim, assim, assado. Por causa disso, eu estou servindo ela, eu estou ajudando ela a crescer. Estou fazendo um treinamento aqui, estou trazendo vocês aqui para servir para vocês, para trazer vocês. Para dar mais conhecimento para vocês. Então, nós na nossa equipe, nós precisamos servir as pessoas que estão ali com a gente. A liderança, a gestão da liderança ali, nós precisamos estimular a liderança. A gente tem que estar ali, o tempo todo, estimulando as pessoas a serem líderes, a evoluírem, a crescerem. Isso é um papel fundamental. O tempo todo. Eu preciso ali, vamos lá, estimular as pessoas. Poxa, mas por que você não faz isso? Por que você não assume isso aqui para você, pega isso aqui para você fazer? O tempo todo eu preciso estimular as pessoas. Às vezes eu comento, às vezes algumas reuniões, às vezes eu falo, olha, para as coordenadoras, nós precisamos o tempo todo ir lá com o dentista e estimular ele, falar para eles a nível de produção, a nível de atendimento, porque eles não conhecem, às vezes estão atendendo em outro consultório, atende um outro dia, que não estão habituados ali com o nosso atendimento. Mas é importante o tempo todo eu estimular aquelas pessoas. As pessoas só evoluem, só crescem se elas tiverem estímulos. Isso é na equipe, isso é com o marido. Tudo que eu estou falando aqui é para a vida nossa. Então, por que nós criamos esse programa que se chama A Grande Virada? Eu não estou aqui falando para falar, não é a grande virada da Dental Kids. É a grande virada da vida de cada um. Então, quando a gente vai estimular, a gente tem que estimular os filhos a crescerem, estudar, mostrar a importância,
A gente tem que estimular ali o marido, a esposa, a equipe, mais do que nunca nós precisamos estimular. Então, isso é gerar gestão, é a gestão da liderança, é a gente estar servindo, a gente estar estimulando, é a gente dar exemplo. Se eu não dou exemplo, não adianta. Meu pai uma vez, um dia chegou para mim, meu pai, no passado, ele fumava 2 maços de cigarro todo dia. Meu pai é engenheiro agrônomo, trabalhava numa fazenda, e ele saía todo dia na caminhonete, ele ia 2 maços de cigarro e uma garrafinha de café. O dia todo. Café e cigarro o dia todo. Parecia uma Maria Fumaça, só via fumacinha. Um dia meu pai chegou e falou para mim assim, ó, você nunca põe o cigarro na boca. Eu falei, meu, o cara fuma 2 maços de cigarro todo dia e vem falar para eu não colocar o cigarro na boca? Então, que exemplo que você está dando? Qual é o exemplo que você está deixando para a sua equipe, para as pessoas que estão ao teu lado? Ah, tem que usar uniforme. Mas eu não venho de uniforme? Que exemplo? Você fala para eu pôr uniforme, mas você não vem? Ah, não pode na clínica, não pode usar celular. A pessoa fica lá na rede social, né? A coordenadora lá, uma coisa, a coordenadora está ali, ó, respondendo reunião, conversando com a outra coordenadora. Outra coisa está vendo ali o... Então, exemplo é tudo. Então nós precisamos servir, nós precisamos dar exemplos, nós precisamos influenciar as pessoas. E quando eu utilizo bem essa chave, né, na verdade essas subchaves aqui do ser humano, isso vai mudar totalmente o seu resultado. Vai mudar completamente os resultados que nós temos, pessoalmente quanto na clínica. Então a gente tem que investir o tempo todo em todas as pessoas para que a gente possa ter esse fluxo aqui, ó, de recrutar, treinar, multiplicar talentos, fazer a gestão de liderança. E aqui, quando a gente fala nisso, quando a gente fala em comportamento das pessoas, a gente, em primeiro lugar, a gente tem que se tornar fã. A gente tem que, assim, ó, a gente tem que querer aprender sobre isso. Isso tem que soar, puxa, aquilo que o Fernando falou faz total sentido. Então, num primeiro momento, a gente vai se tornar fã do comportamento pessoal, do comportamento das pessoas. Num segundo momento, de fã, o que vai acontecer? De fã, eu começo a ter amizade. Aquilo já começa a fazer mais sentido para mim. E aí, cada vez mais, eu vou entendendo sobre o comportamento das pessoas. Cada vez mais eu vou observando sobre o comportamento. Por que eu estou falando em ser fã? Lá na frente eu falei que a gente tem que gostar de pessoas. Se eu não gostar de pessoas, eu não vou gostar do comportamento das pessoas. Eu não vou me tornar um fã do comportamento, em conhecer o comportamento das pessoas. E aí eu comecei a criar uma amizade com o comportamento das pessoas, a criar ali uma facilidade com aquilo. Eu começo a me tornar patrão do comportamento. O que é ser um patrão do comportamento? Opa, se eu estou com um comportamento assim, eu sou o patrão, eu mando, o meu comportamento eu vou alterar para outro. Porque eu começo a entender. Consequentemente, das outras pessoas, eu começo a entender aquilo e eu começo a dar direções para as pessoas. Então, é importante que eu goste de pessoas. Eu começo a me tornar fã do comportamento, ter amizade com ele, me tornar patrão, para a partir daí eu me tornar um patrocinador. Eu cada vez mais levar isso para outras pessoas. E cada vez mais fazer multiplicar os talentos dentro das empresas, dentro do nosso negócio. Agora, para isso, é preciso dedicar. É preciso observar. É preciso começar a entender de comportamento.
Por que a pessoa fez isso e não aquilo? Opa, mas por que ela tem tal atitude? E é importante a gente saber que as pessoas não vão mudar porque simplesmente eu falei. Mas elas podem mudar, na verdade elas podem começar a enxergar a possibilidade de uma mudança. Se eu começar aqui, ó, treinei pessoas que tenham, recrutei pessoas que têm um comportamento bacana, que parece que que está aberta a receber informações, estou treinando, ela está aceitando meus treinamentos, ela está assimilando aquilo, estou multiplicando talentos, ela vai mudando a sua forma de pensar. Aquilo vai fazendo, na verdade, vai fazendo sentido para ela. A partir do momento que ela fala, puxa, faz sentido o que ele está me falando, eu começo a pensar, eu começo a mudar. Agora, eu simplesmente, se eu quiser impor ali, ó, você tem que mudar. Não adianta. Não adianta. Eu falei que o meu pai fumava, meu pai hoje não fuma mais. Adiantava falar para ele, pai, para de fumar, você vai fazer mal para a sua saúde. Ele só parou de fumar o dia que ele botou na cabeça, por algum motivo, ele falou, eu tenho que parar de fumar, eu preciso parar de fumar. Quando ele chegou a essa conclusão, aí ele parou de fumar. E depois que a gente vem, né, passou pela gestão e liderança, o que a gente precisa? O quinto item aqui é o quê? A gente vai fazer ajustes no dia a dia nas pessoas ali. E como que eu vou fazer esses ajustes? Existe uma técnica, né? Na verdade a Carla até já falou disso algumas vezes, falou algumas vezes com vocês, que nós temos o quê? Nós temos o feedback, feed forward. Uma palavra ruim de escrever, chata, mas... O que é feedback e o que é feed forward? Para quem não sabe, feed, o que é feed? Feed é alimentar. Né? Feed é alimento em inglês, é alimentar. Feedback, alimentar o passado. Então, a Carla já fez, acho que tem no treinamento lá sobre feedback, né? A aula que a Carla um treinamento que ela já fez aí com vocês, que o feedback eu vou fazer o quê? Eu vou passar para as pessoas o passado, o que já aconteceu ali, ó. Então, eu vou chegar ali com as pessoas e vou orientar sobre o que ela tem feito. Então, chamo ela, olha, você fez isso, fez aquilo, a gente precisa corrigir aqui. Na verdade, o feedback ele está ligado à correção. Corrigir o que já foi feito. Então, eu vou lá no passado, para trás, e vou corrigir aquilo. Eu vou orientar para ajustar. Mas nós temos também o feed forward. O que é o feed forward? É alimentar para frente, adiante. Então, ao invés de eu olhar para o passado, o que a pessoa fez, eu vou olhar para frente. Eu vou olhar para o futuro. Então, ao invés do passado, eu vou para o... Aqui é futuro. Ao invés de eu corrigir uma ação, uma atitude dela ali, o que eu vou fazer? Eu vou orientar para frente. Eu vou orientar, olha, vamos fazer desse jeito aqui, a partir de agora, vamos fazer dessa forma? Né? Vamos testar, fazer esse teste aqui por esse caminho aqui, eu acho que pode ter mais resultado por causa disso. Então a gente vai fazendo os ajustes com as pessoas em cada área, em cada setor. Em casa, com os filhos, mesma coisa. Vamos lá, ó, aconteceu isso aqui, vamos fazer, da próxima vez vamos fazer desse jeito? Ó, para a mãe não ficar preocupada daqui para frente, quando você for sair, você liga para mim, você avisa, ela manda uma mensagem, eu estou em tal lugar e tal. Então a gente vai fazendo ajustes o tempo todo. E não pode ser uma vez só. Agora, Fernando, o que eu preciso fazer?
A gente precisa fazer uma reunião de feedback ou de feed-forward, vamos sentar, que não sei o que, blá, blá. Pode ser feito no dia a dia. Né? Pode ser feito ali, ó. Eu cheguei aqui, poxa, vamos conversar um pouquinho sobre um determinado assunto aqui, olha. Vamos lá, ó, daqui para frente, ó, vamos fazer dessa forma, vamos. Recentemente nós fizemos aqui, ó. Olha, a gente estava falando sobre recrutamento. E que eu falei, vamos fazer um novo teste? Vamos contratar pessoas de um outro jeito, de um outro formato, assim, assim, assado, um outro tipo de perfil. Vamos testar? Então, a todo tempo, nós precisamos fazer os ajustes com as pessoas. E com nós mesmos ali também. Se a gente tiver esses 5 itens aqui muito bem definidos, né, e a gente estiver trabalhando muito bem isso pode determinar o fracasso ou o sucesso da clínica. Se eu tiver com isso aqui tudo ok, com a equipe tudo ok, eu tiver com a nossa equipe perfeita, o sucesso não tem como não vir. E vocês começam a entender, faz sentido para vocês que o comportamento das pessoas é que vai garantir o fracasso ou o sucesso dela? Algumas vezes tem pessoas aqui que saíram por alguns motivos, que sempre foram por motivos comportamentais, que às vezes eu falo assim, deixa aí. Vai virar nosso concorrente? Não vai. Vai dar problema na outra clínica? Vai. Por quê? Porque é comportamental, não é de currículo. Então, nós temos que olhar as pessoas pela atitude das pessoas, pelo comportamento das pessoas. Isso é todo o tempo. Talvez, não sei se vocês já se atentaram algumas vezes, mas às vezes eu falo, às vezes a gente está conversando sobre equipe, sobre as pessoas, eu não estou no dia a dia ali acompanhando o que uma pessoa está fazendo ou o que não está. A função exata, se ela está fazendo bem feito ou não. Mas eu falo assim, ó, fulano, eu acho que pode ir para tal lugar. Ciclano, eu acho que essa não serve. Essa para lá onde você quer pôr. Acontece isso aqui ou não acontece? Por quê? Porque eu não estou olhando o currículo dela. Eu começo a entender isso aqui, eu começo a entender das pessoas, eu estou observando as pessoas, as atitudes das pessoas, o comportamento das pessoas o tempo todo. Eu estou vendo ali na recepção, quem está na recepção, eu estou vendo o comportamento dela ali. Eu não estou vendo se ela, na ligação ali, como que ela está falando exatamente, se no WhatsApp, como que ela respondeu. Mas eu estou vendo a atitude dela. Eu estou vendo que atitude que ela tem, que comportamento que ela leva. O que ela fala no outro dia, no dia a dia. O que eu ouço ali de uma pessoa e de outra. Então eu começo a entender sobre as pessoas. Eu conhecendo sobre as pessoas, entendendo das pessoas, eu falo, poxa, essa aqui talvez tenha, a gente pode aproveitar aqui. Às vezes eu falo, às vezes alguma de vocês ali quer trazer, não, vamos trazer fulana para tal função, eu falo, não traz não. Não traz não, vamos fazer outra pessoa aqui. Essa aqui a gente pode aproveitar aqui, ó. Eu acho que vai ter mais futuro. Ou pode até trazer para o conhecimento, pode até passar, às vezes, vou levar a fulana, a recepcionista, vou levar ela para ser auxiliar. O que vocês acham? Às vezes eu falo, deixa ela passar lá só para aprender. Mas ela não vai ser auxiliar. Eu quero ela, vamos treinar para outra função. Às vezes acaba não dando certo, mas eu garanto para vocês que na maioria das vezes eu acerto. Às vezes a pessoa até nem fica, mas na maioria das vezes eu acerto. Então, eu estou olhando isso aqui, ó. Eu estou olhando, ó, voltando aqui, ó, o que eu estou observando? O comportamento delas. Como que ela pensa, como que ela age. Tudo está ligado aqui ao pensamento dela, está ligado à forma que ela age, o que ela faz. O que ela faz no dia a dia. Está tudo aqui, ó. As atitudes dela. Qual que é o sentimento dela? Que sentimento que ela tem? Como que ela reage com isso?
Eu falo, putz, isso aqui tem futuro, isso aqui não tem. Isso aqui esquece. Isso aqui vai ficar para ser lá, vai ficar lá. Vai ser auxiliar até aposentar. Vai ser lá auxiliar. Beleza. Executa bem o serviço dela. Mas não vai sair dali. Ou às vezes vai ser recepcionista, vai ficar atendendo o telefone ali. É ali. Faz muito bem, executa e está tudo bem. Mas é ali. Mas tem pessoas que podem mais. E quando a gente enxerga uma pessoa que pode mais, ó, nós precisamos ser rápidos. Aqui, ó. Treinar e multiplicar talento. Se eu não for eficiente nisso aqui, o que vai acontecer com as pessoas boas? Como diria minha filha, vão dar um vazante. Vão vazar. Vão sair. Vão sair. Se a gente não deu atenção para aquela pessoa, não treinou ela, poxa, essa aqui pode mais. A gente vai perder elas. E teve alguns casos que eu sei que na clínica, que algumas até falam, puxa, mas o Fernando deixou fulano embora. Ai, ela foi embora por causa de R$100 que ia ganhar mais na outra. Por que eu deixei? Por causa de comportamento. Porque eu falei, poxa, ela não é os R$100, ela poderia até, se eu fosse dar R$100, ela vai ficar parada, estagnada ali. Tanto é que algumas que saíram foram para ganhar R$100 a mais e estão lá na mesma função até hoje. É ou não é? Tem algumas que não. Tem algumas que eram talentos aqui que eu acho que até um ou outro ali. Mas muitas estão ali estagnadas. E vão ficar. Então quando eu falei do dinheiro, não é os R$1.000. É o que a pessoa vai receber, o que ela vai fazer com aquele conhecimento. Então, nós precisamos observar e estar atentos o tempo inteiro nas pessoas. E a gente precisa ser, né? Todos nós, vocês ali como líderes da equipe, como líderes da clínica, como líderes em casa, na família, nós precisamos estar atentos a todo tempo às pessoas e a todo tempo, ó, a gente precisa estar executando isso aqui. Todo tempo eu tenho que treinar. Todo tempo eu tenho que estar buscando multiplicar talentos. Todo tempo aqui eu tenho que liderar ali, eu tenho que fazer a gestão disso. A todo tempo eu tenho que estar fazendo os ajustes. Isso tem que ser incansável. Não tem como, não tem como. A gente criou esse treinamento aqui para esse ano, mas a gente não criou para esse ano. A gente criou pensando que, não pode parar mais. Porque tem que ser incansável. Não tem fim. É igual criar filho. Criar filho, não adianta a gente falar, não. A hora que completou 18 anos, beleza, parou. Acabou. Não acabou. Tá lá, você tem que estar orientando, você tem que estar lá falando, você tem que ir lá estar... Não tem fim, gente. Então, quem tem um pensamento, ai, não aguento mais treinar. Não aguento mais falar para ela. Muda a sua cabeça. Já. Porque senão não vai evoluir. E vou repetir que a gestora da clínica, a coordenadora que não está fazendo uma substituta para ela, está de brincadeira na tomateira. Está brincando de ser coordenadora. Não é que está brincando, mas assim, vai ficar parado ali, ó. Não vai evoluir, não vai além. Porque a gente só evolui e só cresce quando outras pessoas estão vindo, estão levando a gente para cima. Não tem como ser diferente. Então a gente precisa ser um treinador nato. Tá certo? A Carla vai falar as tarefas para vocês. Espero que tenha clareado a importância que é essa chave. Volto a falar que a gente tem que ter uma atenção mais do que especial nas pessoas. A gente tem que estar sempre ali, ó, com um olhar atento. Quando eu olho para uma pessoa ali, eu falo, puxa, essa aqui tem futuro. Eu estou olhando a todo tempo, eu estou aqui, ó, eu estou dando treinamento, mas eu estou olhando no olho de cada um de vocês. Estou olhando quem está no Zoom, eu não estou, né, vou mostrar aqui, mas na verdade a tela para mim está lá. Eu estou olhando o Breno lá que está atento em todas as aulas. Vai estourar.
Assim, vai falar, cara, não vai ter sucesso? Tô vendo a Camila lá que tá toda hora aqui, ó, tá toda a aula aqui, tá anotando tudo ali, tá junto. A Luciana que vem em todas. Então eu tô acompanhando todo mundo e eu tô percebendo assim, ó, cada detalhe do comportamento de cada um. E quando eu tô andando na clínica, eu tô observando. Eu vejo como está vestido, às vezes eu não falo, eu vejo como está vestido, como é que vem, como que reage, que atitude que está fazendo, como que vai na hora do almoço, como que não vai, porque é comportamento. Tá certo? Então, encerro por aqui, a Carla vai passar as atividades. Beleza. Contigo. Ok, então passo o bastão aqui. Vai, contigo. Pessoal, foi bom, né? Pessoal que está no Zoom aí, agora oi direitinho, Camila, Luciana, Stephanie, o Breno, Maria Eduarda. Essa chave é importantíssima. A gente fala isso em todas as chaves, mas realmente essas, eu acredito que vocês concordam comigo, concordam com o Fernando. E aí, para a gente seguir no padrão, seguir no ritmo, vamos às atividades práticas. Lembrando, sempre, toda vez, do TPC, que se não for colocado em ação, ninguém vai ter resultado. Quem não colocar isso na prática e na constância, não vai ter resultado. A gente sempre repete. E por quê? Porque a gente está treinando vocês. Então a repetição é importantíssima para o treinamento, certo? É assim com a equipe de vocês, é assim com o filho e é assim aqui também. Tem que colocar o que aprende aqui na prática e na constância. Todas as chaves, todas as mentorias têm atividade prática. E vocês, inclusive, vocês já receberam. Pessoal aí do Zoom, olha lá no WhatsApp, já receberam ontem as atividades práticas por escrito, um PDF, e agora vocês vão entender o que é aquilo, de acordo com o que o Fernando apresentou aqui. Então vamos lá, atividades práticas, são 3, e vai fazer quem quer ter resultado. Então, ser, sabedoria, evolução e resultado. Quem está aqui quer ter um resultado diferente. Quem está aqui quer alcançar riqueza em todas as áreas da sua vida. Eu acredito firmemente nisso, em todas as áreas. Mas não vai alcançar se não evoluir. E para evoluir, precisa fazer. Precisa... O que é a sabedoria que a gente fala tanto? Não é só ter o conhecimento, é ter o conhecimento e colocar isso em prática. Isso é sabedoria, é fazer. Porque conhecimento qualquer um pode adquirir e não tem sabedoria. Então vamos lá, primeira atividade. Eu coloquei até essa frase que o Fernando falou, comportamento vale mais que currículo, certo? Isso tem que ser um mantra para a gente, quando pensar em equipe. Comportamento vale mais que currículo. Primeiro, avalie como você tem recrutado as pessoas da sua equipe. Como é que está sendo essa dinâmica aí no seu consultório, aí na sua clínica? Pelo currículo? Eu só contrato se tiver experiência? Atenção no comportamento. Já na entrevista, para selecionar a pessoa, já tem que ficar atento ao comportamento dela. Como ela fala, qual que é a postura que tem, perguntar, já trabalhou onde e por que não está mais lá? Tentar descobrir já no recrutamento alguns pontos sobre o comportamento da pessoa, isso ajuda demais, gente. E aí, faça perguntas para conhecer um pouco mais sobre a pessoa. Então anota, na hora do recrutamento, primeiro avaliar como é que eu estou recrutando e que perguntas eu posso fazer na hora do recrutamento. Segundo, anotar as suas emoções. Fernando falou aqui um pouco sobre emoções, que o comportamento humano tem tudo a ver com as emoções que a gente sente durante o dia.
Acontece alguma coisa, tem uma emoção reativa. Então anota suas emoções durante um dia inteiro. Tira um dia aí, essa semana. Então, sei lá, terça-feira eu vou fazer isso. Já acorda já decidido, porque senão vocês vão esquecer, ó. Tem que colocar na prática. Dê nome para todas as emoções que vocês sentirem durante um dia. Isso é muito interessante, gente. Fica com um papelzinho no bolso, quem anda muito no trabalho, ou bota um papel do lado ali do computador, quem trabalha ali na mesa, e aconteceu o telefone, recebeu uma mensagem de WhatsApp, uma cobrança de alguma coisa, qual é a emoção que sentiu? Ah, ansiedade, marca lá, medo, raiva. Às vezes acontecem coisas, ou o paciente reclama, vem aquele paciente no balcão e pá, né? E descasca lá. Não acontece, gente? Acontece, né? É vida real, acontece com todo mundo. E aí, o que é que a pessoa sente? Sempre sente alguma coisa. Ou vem um dentista e já reclama de alguma coisa, já reclama, fala que não vai atender o paciente que atrasou. Aí pronto, às vezes acaba com o dia, não pode acabar com o dia, lembra da chave RPM. Mas observa a sua emoção, que é a reação. Emoção nada mais é do que o que você sente como uma reação a alguma coisa que aconteceu. Dê nome para a emoção. Então, ou é ansiedade, ou é medo, ou é alegria, ou é paz. Dá nome lá. E aí, no fim do dia, chegar em casa, antes de dormir, pega o papelzinho do bolso lá e olha. Vocês vão notar que a maioria é negativa. A maioria das emoções que a gente sente durante o dia é negativa. Por que é interessante fazer isso? Para vocês se conhecerem mais. Ser humano. Primeiro a gente tem que olhar para o ser humano, a gente. Olhar no espelho. É isso que o Fernando falou aqui. Tem que se conhecer cada vez mais. Isso é uma forma também da gente se conhecer. Será que as minhas emoções são sempre negativas durante o dia? Se são, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Não é psicólogo. O Fernando falou de psicólogo aqui. Não joga para o outro resolver o problema que é seu. Porque todo mundo é capaz de resolver. E não precisa ficar indo atrás de muletas. Para isso, precisa olhar para dentro. É muito difícil isso, mas precisa. Precisa. Quem quer crescer, quem quer evoluir, precisa olhar para dentro de si. Então, anota suas emoções durante um dia. E terceiro, faça ajustes com a sua equipe. Todo mundo aqui tem equipe, certo? Quem tem uma funcionária já tem uma equipe. Quem tem clínica com dentistas, com funcionárias, tem a equipe. Faça ajustes com a sua equipe, não importa o tamanho. Dê feedback e feed forward, que é dar a direção para a pessoa, o que é que tem que mudar, o que é que tem que seguir, como é que vai ser daqui para frente. E feedback é algo que aconteceu, foi bom? Dê um feedback positivo. Não, aconteceu um problema, precisa ajustar, precisa redirecionar, vai dar um feedback negativo, mas mostrando o daqui para frente. Então, faça isso. Quem ainda não faz reuniões ou conversas informais, mas o ideal é fazer de uma forma mais objetiva, mesmo, mais formal, feedback e feed forward, pelo menos aí numa frequência uma vez por mês, talvez, já faça. Comece a fazer a primeira. Chama a pessoa e fala, vamos conversar um pouquinho? Vamos conversar como é que está a clínica, como que está o andamento. E aí você preparou esse feedback, esse feed forward, você escreveu, você colocou alguns tópicos que vai conversar com a pessoa e coloque isso, comece a colocar isso em prática. Tá? Então, fazer ajustes com a sua equipe. Essa é uma tarefa para quem está aqui no Zoom, que toda semana tem uma chave nova, é uma tarefa para uma semana. E é assim, essa mentoria é pesada para quem está toda semana aqui com a gente. Para a equipe aqui que está uma vez por mês, nesse mês, vocês vão fazer como uma atividade daqui da reunião, daqui da mentoria, o feedback e o feed forward
com a sua equipe. Vão selecionar algumas pessoas da equipe para fazer, tá? E colocar isso, gente, na constância, tá? Ah, eu fiz essa semana, beleza, tô bem lá. Carla falou, Fernando falou, fiz, cumpri minha tarefa, check do lado, beleza, nunca mais faz. Adiantou alguma coisa? Adiantou nada. Nada, nada, zero. Então, precisa continuar fazendo, determina aí uma frequência para fazer isso a cada tantas semanas, a cada tantos dias, e agenda aquilo, põe um lembrete para colocar isso na constância, tá bom? Então, ó, TPC é importantíssimo. A gente está aqui para ter um outro resultado esse ano. Quem está aqui ao vivo tá de parabéns. Né? A energia do ao vivo, o pessoal está aqui presencial também, é outra energia, muito melhor, muito mais alta, e é isso que a gente quer. A gente quer que cada um aqui tenha resultados individuais para acontecer o resultado no coletivo.